galera, boa noite a todos. Esse vídeo para o canal Vencendo Obstáculos é para explicar um pouco o que eu fiz com relação à execução orçamentária de março de 2023, de 2024, perdão. O vídeo acabou ficando muito longo e eu dividi esse vídeo em 5 partes. Então eu vou colocar na sequência essas partes e aí acompanhem comigo que vocês vão achar muito legal. Eu coloquei o vídeo completo de 48 minutos e também vou colocar ao longo dessa semana as partes desse vídeo, beleza? Sigam comigo e a parte agora é que vai aparecer aí. Forte abraço. Rapidamente a gente encontra. Aproveitando que a gente teve essa interrupção aí, eu vou aproveitar para falar sobre 3 assuntos que eu acabei não abordando no vídeo. Eu acabei me lembrando, enquanto eu falava lá desse lance de guardar dinheiro para investir. Eu li um livro quando era bem moleque, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, que foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. O que acontece? No livro ele aborda o declínio das sociedades que tinham o catolicismo como religião oficial. Então ele pega, por exemplo, fala de Portugal e Espanha, da Itália também, que eles enriqueciam a igreja enquanto o seu povo ele acabava se empobrecendo. E aí na sequência você tem lá as revoluções calvinistas, luterana, anglicana na Inglaterra e a reforma protestante em geral. Os protestantes eles acabaram desenvolvendo um raciocínio diferente do que a Igreja Católica tinha. Então ele pega um país que tem lá o catolicismo como a religião oficial e aqueles países em que ocorreu a reforma protestante. Então ele fala, por exemplo, na França, na Alemanha, na Inglaterra, depois do Mayflower, os estadunidenses também tiveram esse raciocínio de que, na verdade, a grana que eles trabalhavam tinha que ficar com eles, nada de enriquecer a igreja e eles viverem na pobreza, na miséria. Então, esse raciocínio, segundo o autor do livro, levou com que essas nações ficassem mais ricas. E aí eu vou trazer um outro pensamento que foi numa super interessante que eu li, as 7 grandes perguntas da humanidade. E uma delas era com relação a qual o sentido da vida. E físicos, diversos profissionais de diversas áreas chegaram à conclusão de que o sentido da vida é se reproduzir. Então, a raça humana, para que ela continue existindo, a gente tem que se reproduzindo. E aí entra esse lance, pegando esse pensamento de Max Weber, com essa questão da super interessante, também é muito antigo, né? Porque eu morava no Largo do Bicão, eu acho que foi lá em 2011, quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, 2012, alguma coisa assim. Eu estava no mercado com a minha mulher e tinha lá super interessante. Tem um lance que é maneiro, mas não vou falar agora, vou falar na sequência. E aí eles fizeram essas 7 perguntas e chegaram a essa conclusão de que o sentido da vida era a reprodução. E aí você pega o entendimento do Max Weber com esse pensamento da super interessante e você chega à conclusão de que você pode fazer um império, o seu império aqui na Terra. E como que você vai fazer o seu império aqui na Terra? O seu pequeno, a sua semente que você deixa aqui. Tudo que você passa para o seu filho, se você instruir bem o seu filho vai sair de uma situação de pobreza, de uma situação de miserabilidade, para uma situação de riqueza. A riqueza ela não é a finalidade em si. Eu costumo conversar com a minha mulher, converso com meu pai também e com alguns amigos que, na verdade, o que acontece ao seu redor é o espelho do que está no seu interior, do seu mundo espiritual também. Então, se você é uma pessoa organizada, se você é organizada financeiramente, se você é organizado na sua vida, você é organizado espiritualmente e, consequentemente, o dinheiro nada mais é do que a forma como a nossa sociedade consegue expressar o esforço de cada indivíduo. Então, se você é um indivíduo que é esforçado, você vai ser mais bem remunerado. O objetivo não é acumular capital, o objetivo não é ficar milionário, multimilionário, ficar bilionário. Na verdade, o objetivo é não esquentar a cabeça com dinheiro.
E não esquentar a cabeça com dinheiro não significa ter muito dinheiro para sair gastando dinheiro. É dar o valor ao seu esforço, porque o dinheiro nada mais é do que o seu esforço, do que o seu suor, o suor da sua família. Eu, para passar no concurso público, por exemplo, eu tive que abrir mão de muito final de semana. Enquanto muitas pessoas estavam na praia, muito embora eu não tivesse dinheiro, eu poderia pegar um busão, ir até a praia, depois pegar um busão e voltar. Não como Marcelo D2 fala, né, que roubava no mercado, que para ele não é pecado, não é isso. Pegava um ônibus, ia para a praia e tal, direitinho, dava para fazer isso numa boa, sem maiores preocupações. Mas eu estava em casa estudando. Eu cheguei a estudar 16 horas por dia para passar no concurso público. Então isso é pensando no futuro, tendo essa previdência. Por isso que é bom pensar nessa questão financeira, nessa questão de investimento. Poxa, mas eu ganho tão pouco, como é que eu vou fazer isso? Se você ganha um salário mínimo, por exemplo, passe a pensar em guardar 1% desse salário mínimo. Os muçulmanos, eu não sei se os muçulmanos dão dízimo, mas vendo um vídeo de um professor de geopolítica, de geografia, ele falou que os muçulmanos eles têm essa ideia de dar 2,5% do seu dinheiro para caridade. Então não interessa quanto que o cara ganha. Se você entender que você está fazendo uma caridade para o seu filho, para o futuro da sua família, guarda 1% por mês. Isso daí tem um efeito absurdo na sua vida. Então, você guardando 1% por mês, eu ganho 99% do salário mínimo. Eu não ganho 100% do salário mínimo. Aquele dinheiro não é meu. Vai deixando aquele dinheiro no canto. Tem programa do governo federal Tesouro Direto, com R$ 33 você consegue colocar lá um dinheiro para render para você e todo mês ele vai te pagar os juros. E a ideia não é você enriquecer. Eu citei a ética protestante e o espírito do capitalismo, por quê? Porque na verdade aquela galera também ela não tinha dinheiro pra caramba. A história dos estadunidenses é uma história que é fantástica. Eu tenho os meus problemas com grandes potências, tenho uma propensão a ficar do lado dos russos, porque foram os russos que tiraram a ideologia marxista do papel, o socialismo. Para mim não tem jeito. Para mim o próximo estágio da humanidade não comporta mais o capitalismo. Eu posso explorar isso em outros vídeos, mas o objetivo não é esse agora. Então o que acontece? Foi o país que tirou do papel lá o socialismo, cometeram erros que todos os estados cometem, mas assim, os estadunidenses eles são realmente na verdade um império, eles veem como império e não como república. A república olha para dentro da sua fronteira. O império ele busca, por exemplo, os russos estão agindo como um império agora. Tem as razões deles de defesa, de segurança nacional? Tem. Mas se você quer expandir o seu território, você está agindo contra os imperialistas, né? Está se marcando como anti-imperialista, sendo imperialista também. Então, assim, é uma forma de defesa, não é problema meu, são eles que escolhem, mas eles estão sendo imperialistas também, fazendo o que eles estão fazendo com a Ucrânia. Mas aqui, a história dos estadunidenses é muito maneira. Eu li, os caras plantavam milho em qualquer lugar para tentar sobreviver. E aí tem a questão, se não me falha a memória, dos Gulags e Quaks. Parece que os Quaks que foram para os Estados Unidos, né, perderam a batalha contra os Gulags e aí saíram e foram para os Estados não para os Estados Unidos, né, fundaram lá as 13 colônias. Depois o opressor quis colocar com que eles só fizessem negócio com eles, só comprassem o chá deles, eles colocaram fogo na porcaria toda. Então é uma história que é maneira, é uma história de evolução da cabeça e, é claro, você querendo se emancipar, você querendo evoluir, você acha que vai ser fácil a batalha? Não vai ser fácil a batalha. Mas o pensamento é, bom, se eu não vou poder usufruir desse esforço que eu estou fazendo agora, que o meu filho usufrua, que o meu neto usufrua, mas é criando a cultura na nossa família, no seio da nossa família, que a gente vai criar um império lá na frente. Então, o império que eu digo não é um império como o Império Chinês, que é o maior de todos os tempos. É um império enquanto família, uma fortaleza enquanto família. E o terceiro é o seguinte, eu tenho contato com um amigo que mora fora do Brasil.
Agora eu não estou me lembrando muito bem se foi ele mesmo que citou ou se foi uma das primas dele que nasceu fora, ou a irmã que nasceu no Brasil e foi morar lá muito jovem, e fala um pouco do pensamento do brasileiro e o pensamento do gringo. Isso daí eu não sei se é verdade ou não, mas é algo a se refletir. Então, o que o gringo faz? O gringo, até ele formar família, ele aproveita tudo que ele tem que aproveitar. Se tiver condição de viajar o mundo, ele viaja, gasta, faz um monte de bobeira, mas quando ele constitui família, ele vive para a família. E qual é vamos parar para raciocinar. E aí ela falou, o brasileiro ele é um pouco diferente. Ele até constituir família, ele não tem muito condição de fazer isso porque as famílias em geral são pobres. Então o que acontece? O brasileiro, quando ele constitui família, é porque ele já tem determinada condição, ele já está trabalhando, e aí, em vez de ele pensar em viver para a família dele, ele acaba fazendo aquilo que ele tinha que ter feito antes. E isso, o resultado disso no Estado brasileiro é algo muito visível. Então, assim, se é verdade ou não, não importa. O que importa é, você, quando estava no momento de se divertir, você se divertia limitadamente. Limitadamente é que? Os recursos que os seus pais colocavam na sua mão. A partir do momento que você vai trabalhar, você vai se dedicar à sua família. O dinheiro vai ser para a sua família. E aí, assim, significa que você não vai se divertir? Não, é óbvio que você vai se divertir. Eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana, fazer um churrasquinho com um amigo, passear com meu filho, com a minha mulher, mas não significa que eu vou pegar todo o meu salário, 150% do meu salário, e vou colocar nisso. Tem a caixinha? Coloca na caixinha da diversão também. Acabou a diversão? Acabou a caixinha da diversão? Acabou a diversão. A realidade é essa. Então, assim, é algo a se refletir, são essas três coisas que eu me lembrei até agora, mas vamos retornar para o vídeo que o conteúdo do